Olá, meu nome é Felipe Cavalcante e este é o podcast Além da Curva. Uma realização da DIT Brasil e da Match Academy. Aqui eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas. E você terá um encontro marcado com as lideranças e empreendedores que estão fazendo a diferença nos setores imobiliário e turístico do Brasil. Você já conhece a DIT Brasil? A DIT é a entidade de atuação nacional nos segmentos de comunidades planejadas, loteamentos, desenvolvimento urbano, multipropriedade, time-sharing e investimentos imobiliários. Nosso foco é a capacitação do mercado e a geração de negócios para nossos associados. Acesse o site www.adit.com.br e conheça nossos conteúdos, eventos, cursos e missões técnicas. Junte-se a nós, aumente seu network e faça grandes negócios. A Match traz para o Brasil um novo conceito de união entre conteúdo de qualidade e geração de negócios. Temos uma ampla gama de soluções para o fundo imobiliário, fruto de uma sólida rede de relacionamento com os principais gestores de recursos do Brasil. Se você precisa de recursos para seu empreendimento, fale conosco, certamente teremos uma solução. Com os serviços de advisory e conselho de administração, as empresas poderão contar com toda a experiência, conhecimento, rede de relacionamento e dedicação pessoal de Felipe Cavalcante para planejar seu crescimento ou para reduzir a curva de aprendizagem nos setores de multipropriedade, time sharing, bairros planejados, loteamentos e complexos imobiliários turísticos. Já os cursos realizados pela Match apresentam assuntos muitas vezes inéditos no Brasil, sempre com viés prático e realizado pelos principais especialistas do país. Com o Advice Club, incentivamos o network e a troca de experiências entre empresários e executivos dentro de um ambiente único de transparência e colaboração entre os participantes. Através do movimento Somos Cidade, a Match está contribuindo para difundir o papel positivo do setor privado no desenvolvimento urbano e a importância de tornar as cidades mais acolhedoras para as pessoas. Com os podcasts Além da Curva e Somos Cidades, a newsletter Fica a Dica e o blog Para Reflexão, reforçamos nossa missão de reunir, simplificar e difundir conhecimento. Olá, amigos, tudo bem com vocês? Aqui é Felipe Cavalcante, mais uma vez. Estamos hoje com o professor Baroni. O professor Baroni é uma das pessoas que mais tem influenciado, né, o mercado de fundos imobiliários no Brasil, um dos analistas mais respeitados, né, e eu sempre, viu, professor, eu sempre estou ali fazendo minha academiazinha, ouvindo você, ouvindo seus YouTube lá, é um verdadeiro MBA, né? Eu sugiro a todo mundo que queira se aprofundar sobre fundos imobiliários, que vá lá no YouTube, procure o canal do professor Baroni, porque realmente, assim, é conteúdo de muita qualidade. Isso é difícil, né, professor? Porque, assim, eu até, quando comecei a me interessar, tem muita gente, assim, qualquer pessoa pode ligar a câmera no YouTube e começar a falar um monte de coisa, né, assim. Então, realmente, eu tive uma dificuldade no início. Então, até achar o seu canal lá, e ele tem me ajudado muito, viu? Então, em primeiro lugar, eu queria lhe agradecer. Segundo, dar as boas-vindas e perguntar como é que você foi parar nesse mundo aí, rapidamente. Assim. Você sempre foi do mercado financeiro, não? Não, bom, obrigado, Felipe, pelo convite. De fato, produzir conteúdo não é fácil. Não é fácil porque é uma luta diária, né? E você sempre fica no limite ali da exposição. Eu falo que transparência custa caro, dói, né? Ou seja, a partir do momento que você se expõe e se propõe a dar uma opinião e se propõe a apresentar alguma coisa, você está aberto também a todo tipo de julgamento e análise do lado de lá. Então, mas isso eu acho que a gente resolve com o tempo. A partir do momento que as pessoas percebem a sua linha editorial, a sua forma de conduzir as coisas do dia a dia do mercado, automaticamente você vai criando ali pessoas que estão mais dispostas realmente a aprender de uma maneira mais despretensiosa, né? E aí sim as coisas vão acontecendo. Bom,
Com relação a como é que eu vim parar aqui, né? Eu sou professor mesmo, né? O pessoal fala, professor Baroni, é professor mesmo. Desde quando aí eu comecei a trabalhar, foi em sala de aula, né? A minha formação é na área de tecnologia, na área de computação, porém, logo depois eu comecei a trabalhar também um pouco mais na área de gestão de projetos, comecei a usar ferramentas computacionais para ajudar as pessoas a gerirem melhor os seus projetos. Pois bem, por que eu estou dando essa volta toda? Porque quando foi ali mais ou menos há 12 anos atrás, né? Então, ali 2009, 2010, eu comecei a dar aula numa pós-graduação. E nessa aula da pós-graduação, eu comecei a viajar o Brasil todo. E foi, coincidentemente, numa época que eu estava me interessando mais por fundos imobiliários. Então, eu invisto desde os 16 anos. Só que, como todo mundo, poupança, fundo de renda fixa, fundo multimercado, fundo de ações, ações diretamente, ETFs, coisas assim, né? Até que quando chegou em 2010, 2009, 10, eu falei assim, poxa, mas o que eu gosto mesmo é renda, né? Já tinha um capital um pouco maior e eu gostava do dividendo, gostava da renda. E os fundos imobiliários, eles entraram na minha vida por quê? Porque foi o único instrumento que eu descobri que tinha essa distribuição mensal de dividendos de uma maneira mais intensa. E casou com eu estar viajando o Brasil afora, né? Aí na sua terra, Maceió, já fui várias vezes, né? Então tem essa ideia de você estar próximo do ativo, né? E em 2000 e eu comecei a viajar e conhecer mais os imóveis. Em 2012, 11 ou 12, eu fiz uma viagem que mudou muito a minha vida, que eu fui para São Paulo e conheci vários gestores. Durante 2, 3 dias, eu ia num gestor de manhã, almoçava com outro, ia no outro à tarde, jantava com outro, vamos falar assim, né? E aí eu fui conhecendo vários gestores. Naquela época, claro, o mercado era muito menor, então não era tão difícil você conhecer 5, 6 gestores e já conhecer 80% do mercado, né? Hoje é um pouco diferente isso. E quando eu conheci os gestores e quando eu comecei a me aproximar, acho que a brincadeira mudou, se é que eu posso usar aí um entre aspas, né? A brincadeira mudou porque quando você começa a entender quem está cuidando do seu dinheiro, o relacionamento vai mudando, né? Você vai criando um grau de confiança diferente e um grau de desconfiança também. Então, assim, você fica mais seletivo, o que é ótimo, né? O que é ótimo. E aí, eu continuei investindo, fui me aproximando cada vez mais do produto, até que em 2016/17, o Thiago Reis criou a Suno. Era uma ideia, né? Era uma concepção, era ele e mais 2, 3 pessoas ali para ajudar na parte administrativa e técnica, comercial não, tecnológica, né? De sites, essas coisas. Até que ele me falou assim, Baroni, para mexer com fundo imobiliário tem que ser você, né? E eu falei, Thiago, é impossível, porque eu estou aqui dando aula de manhã, tarde à noite, impossível eu atingir esse projeto aí. Ele falou, não, começa a escrever. Isso você em Goiânia, né? Isso é em Goiânia, e continuo em Goiânia, né? Eu estou em Goiânia. Até que num dado momento ele falou assim, não, comece a escrever um artigo por semana e vamos ver o que acontece. E nessa de escrever um artigo por semana, a Suno foi crescendo, as pessoas foram demandando mais informações sobre fundos imobiliários, pegamos um momento bom do mercado também, que teve uma pernada boa de alta de fundos imobiliários, então isso atrai naturalmente mais pessoas, e eu comecei a virar a chave da minha vida. Então, em 2017/18, então, 2016/17 foi onde veio essa ideia de Suno, trabalhar com o mercado financeiro. 2017/18 foi quando eu viro a chave e falo, realmente eu preciso ficar mais no mercado financeiro, procurei me especializar mais, certificar mais e me tornar realmente um analista profissional, e continuo hoje em sala de aula para manter esse sangue quente dentro de sala, né? Mas, obviamente, hoje 90% do meu tempo, ou mais, 95% do meu tempo, é Suno. E esse 5% ainda é nessa pós-graduação, que eu dou um módulo aqui, outro ali, enfim, a gente continua ainda com alguma coisa. É basicamente isso. Você estava falando, eu estava me perguntando uma coisa que eu vou lhe perguntar. Você entende muito desse setor hoje, né? Você tem uma baita de uma base de pessoas que confiam em você. Você nunca foi convidado, nunca pensou em abrir seu próprio fundo imobiliário? Bom, aí são 2 caminhos distintos, né? Se eu fizer isso, automaticamente eu tenho que sair da análise. Perfeito. Ou então eu vou ter que fazer uma análise só para o meu fundo. A Suno cresceu de tal forma que hoje ela tem uma gestora, tá? Então ela tem um fundo de ações, ela tem um fundo de fundos que se inspira na minha carteira recomendada, ela tem um fundo de CRIs, um fundo de recebíveis imobiliários, mas é a Suno Asset, a Suno Gestora, é outro time que não tem nada a ver comigo aqui. Eu conheço e converso com eles, assim como eu converso com outros gestores, mas eu não influencio em nada na decisão deles
e eles não têm acesso a nenhuma informação minha aqui. Então, por exemplo, hoje, quarta-feira, a gente está gravando aqui, subiu um relatório lá que eu fiz. Eles não tiveram nenhum tipo de acesso prévio a isso, eles tiveram acesso como alguém que tem lá o acesso normal, como um cliente normal. Então, estamos dentro do mesmo grupo econômico, mas nós não temos nenhum tipo de relação de decisão. A famosa muralha da China, né? Exatamente. Chinese Wall. Chinese Wall, isso aí. Tá, mas então, só para concluir, se responder a sua pergunta, é escolha, né? Se eu monto um fundo, você pode até falar assim intuitivamente, poxa, Baroni, mas você construiu uma base de pessoas que te acompanham tanto, se você construir um fundo, você vai ficar bilionário com esse fundo, né? Vai ter bilhões, aí é questão de filosofia e escolha. Ao mesmo tempo, eu vou abandonar um mercado que está em franco crescimento. Eu fiz muito pelo mercado, tenho consciência disso, mas eu tenho consciência que eu posso fazer muito mais, porque nós começamos com a Suno com 80 mil investidores em fundos imobiliários, hoje é 1,5 milhão. Nossa, Baroni, você fez um belíssimo trabalho. Tá, mas isso é muito pouco. Nós temos 220 milhões de brasileiros, fundo imobiliário é 2% da indústria, ou seja, nós temos 6,5 trilhões de reais investidos em fundos de renda fixa, fundos de ações, fundos de multimercados, e nós temos apenas 150 bi em fundos imobiliários. Então, nós temos muita coisa para fazer ainda. Então, daqui a alguns anos, quiçá década, eu posso virar para você e falar assim, olha, agora sim, agora eu, Baroni, tenho consciência de que eu peguei o mercado aqui e entreguei ele aqui. Hoje eu estaria entregando pelo caminho. Sabe aquela ideia do funcionário, quando bate o ponto, ele larga a caneta no meio do caminho assim? Eu vou largar a caneta no meio do caminho. Então tem muita coisa para fazer. Agora, você falando isso, eu também estou lembrando do que você falou logo no início, de quando você descobriu os fundos imobiliários. Professor, eu estou assim, nível pessoal mesmo, né? Eu fico me perguntando como é que não tem ainda mais pessoas investindo nisso. Eu fico me perguntando o que é que falta, porque e eu quero só, assim, óbvio que você é favorável, né, como eu sou, porque você conhece o produto, mas o que é que eu fico vendo no fundo imobiliário? Primeiro, uma rentabilidade, né? Assim, ele é um capital variável, mas com característica de renda fixa. O rendimento que ele dá hoje, né? Que é um rendimento excelente, tá? Assim, níveis de garantia. Você vai comprar. Eu tenho familiares meus que querem fazer um galpão para investir, comprar uma casa, um apartamento. Eu falo, como assim? Isso não faz nenhum sentido, tá? Não faz nenhum sentido. Você tem um fundo imobiliário que você não paga imposto de renda sobre o dividendo, só somente de capital. Você tem liquidez, tá? Você vai... Aí um parente meu veio me consultar porque tinha uma renda fixa para investir em 10 anos. Falei, como assim? Você vai ficar com seu dinheiro parado? Né? Então, assim, tem liquidez, se você não tem gestão profissional, é uma série de questões que tem. Você não tem problema, a vacância está totalmente o risco diluído. Então, para que comprar um apartamento ou uma casa para alugar um galpão? Então, eu hoje, sinceramente, eu fico apenas me perguntando qual é a pegadinha, porque eu acho tão fenomenal esse produto que existe hoje no Brasil. Botar em renda variável, me desculpe quem gosta disso, mas, cara, nem os maiores gestores do mundo conseguem acertar o futuro, não conseguem. Não, então, eu estou falando isso aqui como um desabafo ao mesmo tempo, para saber o que é que você acha disso, porque eu estou com o meu sentimento, assim, concordando com você, que tem 1,5 milhão de pessoas hoje, mas quando as pessoas começarem a se familiarizar, entender melhor esse produto, eu não tenho dúvida que isso vai multiplicar muito. Bom, eu concordo com você, porém, vamos lá. Vamos por partes. É uma pergunta, aliás, você não fez uma pergunta, você fez uma provocação que eu gosto muito dessa linha, né? E eu tenho um compromisso com o meu público de que nenhuma pergunta que alguém me fizer, eu não vou deixar de falar sobre ela. Então, de tudo que você falou, a palavra mais importante é onde está, o termo mais importante é onde está a pegadinha. Então, vamos lá. E se eu não te responder, eu não estou sendo fiel com o meu público, tá bom? Então, você pode pegar, assim, enquanto eu defendo muito o fundo imobiliário, só que para eu defender o fundo imobiliário, eu também tenho que falar dos problemas dele, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, nós temos um problema de educação financeira. Então, o brasileiro, para investir, ele tem que ser superavitário. Tem que sobrar dinheiro. E nós temos hoje uma legião de brasileiros que sequer têm trabalho e aqueles que têm sequer sobram dinheiro e aqueles que sobram tão pouco que ele pega e fala, nem compensa, né? Tudo bem. Então, nós temos um problema estrutural que tem que ser resolvido e isso vai demorar décadas. Caiu no nosso colo por causa da internet, levar isso para mais pessoas, mas nós temos essa virada de chave que ela é longa e duradoura. Tudo bem? Primeira fase?
Beleza. Fundo imobiliário, como você falou, parece a oitava maravilha do mundo, parece bom demais para ser verdade. Mas tem, sim, algumas pegadinhas. E quais são essas pegadinhas? O fundo imobiliário, ele é um produto estruturado, e como todo produto estruturado, ele não é uma casa de filantropia. Quando você, Felipe, ou seu parente, vai lá e compra um imóvel, né, ele comprou com uma característica muito específica de patrimônio, não é isso? Certo. Então ele vai lá, tem uma escritura, e é ele pronto. É ele, não deve nada para ninguém. Se ele quiser locar por R$1.000 o apartamento, ele loca. Se ele quiser fazer reforma, ele faz. Se ele quiser mandar o locatário embora e colocar outro para pagar 2.000, tudo bem. Então, ele tem escritura ali, ele tem total domínio sobre o que vai e o que não vai fazer. Se ele for numa assembleia, ele bate boca, mas ele vai lá e fala e faz o que quer, ele se sente dono daquilo, passa na porta, e se ele quiser pintar o apartamento dele de verde lá dentro, ele vai fazer. Tudo bem até aí? Perfeito. Aonde que está a pegadinha? O fundo imobiliário ele é um produto estruturado, você não tem gerência sobre ele. E como você não tem gerência sobre ele, entra naturalmente um conflito de interesses macro aí. Porque o gestor, ele vai ter que tomar decisões. Invariavelmente, essas decisões vão contra alguns cotistas e vão a favor a outros. Muito dificilmente, um gestor vai tomar o tempo todo decisões que sempre serão alinhadas com o cotista. Peraí, Baroni, o gestor está pintando o prédio, reformando o prédio, isso vai ser bom, mas vai ter cotista que fala assim, não, mas eu queria minha renda agora, eu estou aposentado, eu vou morrer daqui 3 anos, isso eu quero a renda agora. Então, invariavelmente, como você tem terceirizado uma gestão, você vai ter o tempo todo aquele julgamento se ele está fazendo a coisa certa ou errada. Pior, um fundo para crescer, ele precisa crescer ou por novas emissões de cotas, trazendo mais dinheiro para o fundo, ou por alavancagem, por emissão de CRIs, dívida para crescê-lo. As pessoas não gostam desses caminhos. Elas querem aquilo que ela quer o apartamentinho dela, Felipe. Ela não está preparada para ser um grande empreendedor imobiliário, ela quer o apartamentinho dela. E aí nós temos um choque muito grande entre o perfil daquele investidor que está acostumado com aquela rendinha do apartamentinho, do flat, então é os seus parentes aí, o apartamentinho, o flat, só que o Felipe é o disruptivo da família. Ele quer crescer, ele está olhando muito lá na frente. Só que existe esse choque entre essas duas gerações, ou esses dois perfis, eu não diria geração, às vezes os seus parentes estão na mesma idade, na mesma faixa etária que você, mas esse choque de expectativas. E aí esse grupo de pessoas, todas as vezes que o gestor fizer alguma coisa, ele vai achar o calcanhar e vai criticar. E o gestor, tentando fazer a coisa certa, não se comunicando bem, vai passar às vezes uma ideia para o mercado de que ele não está gerando valor para o cotista. Aquele gestor que se comunica melhor até consegue superar essas barreiras. Então, esse conflito, ele é complexo, é a pegadinha que eu estou te falando. O cara investe. E só para concluir o raciocínio, calma que tem uma conclusão aqui. E como isso é marcado a mercado, qualquer movimento que o gestor fizer vai impactar uma cota, vai impactar um preço. Então, os seus parentes vão achar que está perdendo patrimônio, que não foi um bom negócio, que isso não é tão bom igual falaram para ele. Por quê? Porque ele tem essa visão curto-prazista, ele tá com a cabeça no apartamento. Ele está com a cabeça com o apartamento que a escritora está aqui na gaveta e ninguém mexe no preço do apartamento. Então, qual é o nosso papel aqui? De explicar para essas pessoas de que não é pegadinha, é um produto diferente, é um produto estruturado. E como todo produto estruturado, vão ter decisões que você vai gostar, decisões que você não vai gostar. Quando você tiver decisões que você não gosta, você tem que mostrar que você não gostou, ligar para o gestor, reclamar, mandar mensagem, explicar, ir lá no canal do professor Baroni e tentar mostrar um outro caminho e tentar falar que você não gostou. Do jeito certo. Construindo, é uma crítica construtiva. Você vai criticando pensando numa indústria melhor. Porque, como eu disse no começo aqui do nosso bate-papo, é uma indústria de 150 bi. Lá nos Estados Unidos, é 1,2 trilhão de dólares. Aqui nós somos 25 bi de dólares, que dá 150 bi de reais. Então, nós temos muito por fazer. Só que para nós sairmos desse momento que nós estamos e chegarmos lá na frente, nós vamos ter que alinhar isso que eu, agora concluindo, chamo de autorregulação do mercado.
Lá no mercado financeiro, a única verdade é autorregulação. O mercado vai encontrando onde há valor, vai tirando, né, a seleção natural, vai tirando quem não tem valor, isso vai acontecendo. Então, a pegadinha consiste em você não entender essa dinâmica e achar que tudo vai girar em torno daquele egocentrismo mesmo, né? Coticentrismo, que eu vou inventar um termo aqui na sua live e vou começar a falar publicamente, acabei de inventar. Coticentrismo é você acreditar que tudo gira em torno do cotista, e não é. Você tem o administrador que tem um interesse lá, você tem o gestor que tem um interesse lá, o distribuidor que tem um interesse lá, o cotista institucional que tem o interesse dele, o cotista pessoa física que está aposentado que tem o interesse dele, o cotista que está começando agora, que quer crescimento. Então você tem esse jogo de interesses em que você vai ter que ir autorregulando. Não é por decreto. Falei demais, né? Não, pior que se não se autorregular, vai vir por decreto mesmo, e é muito pior porque quem decreta não entende do mercado, né? Mas eu queria, assim, pegar o que você falou aí e realçar alguns pontos. O primeiro é exatamente o que você disse agora sobre não é pegadinha, é muito mais uma questão de entendimento, de esclarecimento sobre como funciona a dinâmica. Porque realmente, assim, quando eu vejo, comparo com vários outros produtos financeiros, eles têm, inclusive, problemas muito similares, porque eles dão, o investidor dá o recurso para terceiro gerir, só que eles têm uma questão que eu estou percebendo que no fundo imobiliário é muito legal, que é a transparência. Né? Se você investe em bolsa de valores, numa ação de uma empresa ou num fundo multimercado, você não tem o que a gente tem, esse ecossistema do fundo imobiliário. Né? Você tem os relatórios, né, mensais com tudo detalhado, né? Eu leio os relatórios, muito bacana. Você tem pessoas como você que realmente estão sempre explicando, educando o mercado. Você tem também, quando você falava, eu só me lembrava dos grupos de WhatsApp de condomínios, tá entendendo? Que é uma loucura. Você tem ali 3, 4, 5, 10 pessoas totalmente fora da casinha e que contaminam todo mundo, falando bobagem, né? E quando você vai nesses fóruns, né, do fundo imobiliário, tem isso também, né? Então, eu até oriento as pessoas, leiam aquilo, mas aquilo, lembro que é um grupo de WhatsApp do condomínio, tá? Assim, geralmente os mais sensatos nem se posicionam ali, né? Então, assim, mas dito isso, eu queria que você falasse sobre essa questão da transparência, né, do fundo imobiliário, porque realmente eu acho que em termos de educação, no futuro, daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, muito disso vai estar corrigido. Eu acho que vai precisar de alguns ciclos de alta e baixa ainda, algumas pancadas para as pessoas entenderem melhor, né? Mas não é só na bonança, mas fala sobre isso aí, sobre qual é a diferença do que acontece no fundo imobiliário para o resto dos instrumentos financeiros. É isso aí. Então, o fundo imobiliário ele é um dos produtos mais transparentes. Só que transparência custa caro. O que eu quero dizer caro? Não de preço, mas a partir do momento que você se expõe muito, você é mais julgado. Por que é? Olha o que eu vou te falar, Felipe. Olha de onde eu vou tirar isso. Vou tirar isso do fundo do baú, hein? Por que é que alguns fundos multimercados e alguns fundos de ações só colocam uma laminazinha, conta uma história bonitinha ali no começo e só? Esse cara está operando derivativo mundo afora, está fazendo um monte de loucura, ele não conta. Porque se ele contar isso, o cotista dele vai enlouquecer. Às vezes o cotista desses fundos de ações, esses fundos multimercados, eles não têm a dimensão do risco que eles estão correndo. Não estou fazendo crítica, não. E se o cara contar, ele não vai nem entender. Exato, eu não estou fazendo crítica, não. O mercado se desenvolveu desse jeito. Só que fundo imobiliário desenvolveu por um outro ângulo. Uma coisa bobica de nada. É um prédio lá que você mandou pintar lá e trocar o saguão. É foto, é não sei o quê, é vídeo, e tarará, tarará. Aí o que desperta nas pessoas? A transparência, ela desperta o sentimento de dono. Aí elas começam, igual você falou, por que os grupos de WhatsApp, os fóruns, os sites que falam sobre fundo imobiliário, todo mundo começa a falar e vai virando aquela confusão, né? Justamente porque todo mundo se sente dono daquilo e começa a dar os seus pitacos. Tudo bem, autorregulação vale para todo mundo. Essas pessoas precisam falar disso para que outros filtrem e aprendam e filtre aquilo que vai falar, aquilo que não vai falar, aquilo que faz sentido, aquilo que não faz sentido. Infelizmente, a transparência, ela deriva justamente nesse choque de conceitos, nesse choque de premissas, nesse choque de informações. Não ser transparente é fácil.
eu bloqueio tudo da mídia, ninguém fala nada, é assunto proibido, ninguém vai tocar nisso. Pronto, eu não me exponho, você não vai saber, você não vai debater. O que você vai debater? Você não tem o que debater. A partir do momento que eu venho aqui e falo que eu estou disposto a falar sobre qualquer assunto, desde que falado de uma maneira legítima, né? Aqui você pode me perguntar o que você quiser. Nós não combinamos pauta antes. Você pode me perguntar o que você quiser. E eu vou te responder. Por quê? Porque eu estou falando com o Felipe Cavalcante, e A e B, nós temos aqui duas pessoas civilizadas, você pode me perguntar o que você quiser, sobre qualquer tema. Isso custa caro, porque a partir do momento que eu abro esse debate, ele vai reverberando, não é? Mas é ele que autorregula. Não, sinceramente, eu concordo e discordo de você pelo seguinte, vai longe, mas, professor, as pessoas percebem a sinceridade e a confiança. As pessoas percebem quando não está sendo embarrigada, quando está sendo subestimada a sua inteligência. Eu já passei por muitos momentos de estresse desse, até de pessoas que não são civilizadas, eu não digo nem isso, são civilizadas, mas estavam emocionalmente muito envolvidas, mas elas percebem a sua sinceridade, né, a sua intenção. Né? Pode ser que um ou outro não queira de jeito nenhum perceber, mas a sua própria postura, a sua transparência, porque eu percebi no setor de serviços, eu tenho empreendimentos e tem duas coisas que precisa: serviço de boa qualidade e transparência. Com isso feito, as pessoas, quando entra rentabilidade, você tem que ter rentabilidade. Se tiver transparência, a pessoa fica tranquila. Então, por que eu estou dizendo isso? Assim, porque eu acho que realmente falta muito nas pessoas, as pessoas ainda têm muita cultura de esconder o jogo, né? Assim, de não criar, como o advogado fala, não dá para o outro lado motivo, né? Brecha. Mas eu percebi que em todos os casos que a pessoa foi sincera, disse, olha, eu errei, eu falhei, ou então, como você está falando, aqui não combinamos pauta, eu vou responder tudo, isso naturalmente convence, as pessoas passam a confiar, e confiar, né, é o objetivo final de qualquer relação como essa aí. Não sei se você percebe isso também. Não, é isso. E assim, para trazer para o universo fundos imobiliários, os relatórios são mais... Tem relatório de 40, 50 páginas, Felipe. Então, assim, e mesmo assim, à medida que você coloca 40 páginas, as pessoas ainda vão em alguns pontos e vão levantar polêmicas, e o que é legítimo. Aí o gestor, no mês seguinte, vai para 41 páginas, que ele tem que responder com informações técnicas aquilo que foi polêmico. Aí abre outras polêmicas. Isso aí que eu chamo de autorregulação. É um processo de melhoria contínua, e quem sobreviver a isso, vai estar caminhando para aquela perfeição. Porém, eu vou voltar para a gente concluir esse assunto. Se você acreditar que vai existir o fundo perfeito, o gestor perfeito, o timing perfeito para comprar ou vender um ativo, o timing perfeito para fazer ou não uma reforma, assim, a condição perfeita para investir e você ter aquele fundo que fala, esse daqui é o melhor de todos, e o gestor nunca fez nada que foi contra a minha premissa, sinceramente, eu acho que dificilmente você vai conseguir investir, e mais do que isso, ser feliz. Eu falo uma frase, Felipe, que eu falo que investir é um estado de espírito. Eu vejo pessoas milionárias investindo e angustiadas, tristes. Eu não consigo entender isso. Realmente eu não consigo entender. É um problema que eu não tenho capacidade psicológica de entender. Eu passei, não no setor de investimentos, mas no setor imobiliário, por várias situações parecidas com a sua. Eu digo que são pessoas de mal consigo próprio, né? São pessoas mal resolvidas, né? Pessoas amargas, assim, realmente, e o poder de contaminação dessas pessoas é imenso, né? Elas nunca estão satisfeitas. E o que é que eu percebo é o seguinte, sabe? Eu uma vez negociei com uma pessoa, sabe, professor, que quando ela aperta a mão para fechar um negócio, ela não aperta. Quando você diz concordo, ela diz opa, aí ela volta atrás. Por quê? Porque ela vê nos outros a pessoa que ela é. Então, ela acha que se estivesse fechando naquele valor, porque está barato. Então, ela tem que aumentar o preço. Então, assim, e do mesmo jeito que eu, do outro lado, eu vejo nos outros quem eu sou. Minha esposa fala que eu sou a pessoa mais ingênua do mundo, eu não vejo maldade, etc. Então, acho que é muito disso também. Algumas pessoas veem no outro, né, só vê maldade, etc. Mas, assim, deixando de filosofar um pouco, o que é que eu queria? Esse público nosso aqui, né, ele é formado por incorporadores, loteadores, né, pessoal de setor imobiliário, executivos. Eu queria que você explicasse um pouco para eles esse universo do fundo imobiliário, assim, um beabá, assim, quando a gente fala de investidores, quem são os investidores do fundo? Né, e
explica para eles esses mundos aí de fundos de tijolo, de papel, de FOF, de desenvolvimento, para eles entenderem como é que funciona isso, para depois eu quero explorar um pouco mais com profundidade. Tá. Hoje tem 4 tipos de fundos, mas eu diria que está surgindo um quinto, que é uma vertical muito interessante. Então vamos lá. O primeiro deles, o fundo mais convencional, é o chamado fundo de tijolo ou fundo de renda, que é aquele imóvel físico, o equity puro mesmo, que gera para você algum benefício, que no caso, basicamente, é voltado para a renda, né? Então, vamos lá, você tem um shopping center, ele gera o benefício do serviço, de atendimento da comunidade, e você pode ser sócio do empreendimento desse, através de um fundo de tijolo. Eu vou comprar uma cota, e esse fundo, ele tem uma participação, ou é dono majoritário, ou ele é dono da integridade do ativo, ou tem uma participação minoritária. O fundo tal tem 15% do shopping tal. O fundo, né, em Maceió, por exemplo, tem fundos que são donos de shoppings aí, né? Isso. Então, esse é o tradicional fundo de tijolo, que é o mais demandado, eu diria, talvez o mais antigo, mais tradicional. O mais tradicional, acho que a palavra geralmente correta. Eles investem em shopping, centro logístico e físico corporativo de alto AAA. Físico corporativo, supermercados, hospitais, agências bancárias, hotéis, escolas e por aí vai, né? Apesar de que o hotel, né, ele entra não só na renda passiva, mas tem um risco do gerenciamento, da gestão também, né? No caso dos fundos de hotéis, são pouquíssimos, e os que tem, ele funciona, um deles funciona no modelo de arrendamento, e o outro deles você tem um consultor, que é o cara que vai lá tomar as decisões junto aos operadores, né, dos hotéis, né? Bom, o outro fundo, o tipo de fundo que tem crescido muito, e hoje é praticamente 40% do mercado, e quando eu comecei a investir era 5%, e olhe lá, são os fundos de CRIs, que eu acho que é onde o nosso público aqui mais pode, talvez, capturar valor aí, principalmente do lado do empreendedor, né? Que é quando você tem, o CRI você tem que enxergar como um financiamento. O nome dele é feio, certificado de recebível imobiliário, mas eu gosto de simplificar falando que o CRI é uma operação de financiamento. Então, eu posso, por exemplo, comprar uma carteira de crédito performada. Então, você tem uma carteira aí, você é um loteador, que você vendeu os seus lotes, tem lá uma carteira de crédito, né? E eu posso comprar isso pronto, está tudo pronto, o terreno está entregue, tudo certo, bonitinho, o cara está construindo uma casa lá e está pagando o terreno dele. Que é um crédito, obviamente, com menor risco, né? Porque eu tenho uma carteira performada. E eu tenho CRIs que financiam construção, que é uma carteira não performada. Então, imagina que eu tenho uma multipropriedade lá, um projeto de um resort em Salvador, um projeto de resort em Gramado, Caldas Novas, e que eu vou financiar, então, essa construção. Obviamente, eu vou ter a cota dessa SPE em garantia. Então, se durante a obra você tiver algum problema, eu vou assumir, como eu digo, eu fundo aqui, né? Vou assumir isso aí, vai ser meu. E se não der problema, eu vou fazer uns desembolsos para você entregar essa obra para mim. Obviamente, você vendeu, agora eu vou pensar na cabeça do empreendedor, você vendeu isso aí, né, para os mutuários, né, para as pessoas aí que frequentam a sua cidade, que querem participar aí do turismo local, tudo, e à medida que essas pessoas forem pagando, eu, que sou o fundo, vou receber uma PMT, uma parcela. Por isso que é essa cabeça de financiamento. O que é o melhor cenário do mundo? Você vai precisando de dinheiro, eu vou aportando, você vai vendendo, se perder, se tiver inadimplência, você tira esse cara da carteira e coloca outra, e no final é uma operação estanque, né? Ela tem começo, meio e fim. E no final, você me remunerou aí a inflação mais 11%, mais 10%, você fez a sua obra, ficou com o seu lucro aí bonito também, e todo mundo ficou feliz. O cara lá na ponta comprou, vai usufruir do hotel, e fim da história, acabou todo mundo feliz. Esse é o melhor cenário. O pior cenário é o custo da obra mudar, eu ter que repactuar essa dívida, você ter mais inadimplência do que imaginava, você achou que o seu projeto era viável e no meio descobriu que não era, e aí a gente tem um problemaço, e eu ter que tomar essa SPE de você, e assumir isso daí, tentar recuperar e tentar vender por um valor bem inferior do que eu imaginava. A cota aí do seu multipropriedade era X, vai ter que ser 50% de X, e no final nós vamos tentar sair meio que no 0 a 0 aqui todo mundo, entendeu? Esse é o pior cenário. Então, veja, mais uma vez eu sendo transparente, mostrando o melhor e mostrando aqui o pior cenário, né? Loteamento, mesma coisa.
Você tem lá uma gleba que você vai lá licenciar e vai construir, e você precisa de dinheiro. Você começou a obra, mas você precisa agora fazer saneamento, fazer asfalto, tudo isso você não tem dinheiro. O que eu faço? Eu vou lá e te financio, coloco o dinheiro no seu loteamento e você me dá a sua carteira aí em garantia. Então, os lotinhos que você vendeu aí vão ter que ser suficientes para pagar a minha parcela aqui. Mesma coisa, tem começo, meio e fim. Daqui 5 anos, eu recebi o equivalente à inflação mais 10%, você ficou feliz, terminou seu loteamento, entregou a obra, teve o seu lucro, e as pessoas que compraram o loteamento deles vão ser felizes aí construindo as suas casinhas. Então, o mercado de capitais, ele tem uma vantagem e uma desvantagem. Quando tudo dá certo, ele é lindo, né? Porque você está usando capital privado para resolver. Você está usando o mercado para resolver o problema do mercado. Você está usando o mercado para resolver o problema do mercado. E quando ele é falho, aí você tem as fraudes no meio do caminho, você tem os problemas no meio do caminho. Por exemplo, se esse loteador for malandro, ele vai fazer de um jeito para, ao invés dessa parcela do mutuário pagar a minha parcela, que o meu PMT, ele vai para o bolso dele. Então, ele pegou o meu dinheiro e ainda está fazendo o mutuário pagar o dinheiro dele. Então, isso é fraude, entendeu? Então, assim, por isso que eu falo que o brasileiro ele é muito ressabiado, né? Ele é muito desconfiado. Por quê? Porque, historicamente, nós temos esses modelos assim, de pessoas sempre tentando levar vantagem. Mas, professor, mas hoje, assim, isso é óbvio que é um receio que sempre existe. Mas na sua experiência aí nos últimos 3, 4, 5 anos, isso aconteceu na prática? Merece todo esse porém? O que você está falando é perfeito. Eu ia concluir nisso. Porém, eu ia falar assim, graças a Deus o nosso mercado desenvolveu de tal forma que as estruturas são muito robustas. Então, eu posso dizer para você que eu estou falando aqui da exceção da regra, mas eu preciso falar para aquilo que nós falamos agora há pouco, para ter a credibilidade do seu público, principalmente. Então, assim, é algo muito raro, aconteceu pouquíssimas vezes no mercado, e às vezes o que aconteceu foi, como eu te falei, foi fraude. Entendeu? Então, pegou-se no meio do caminho, conseguiu se resolver no que deu e saiu meio que no 0 a 0 ali. Teve um problema com loteamento há uns 5, 6 anos atrás, né, com a empresa que manchou todo o setor de loteamentos. Falar de loteamentos há 4, 5 anos atrás, no mercado de capitais, era um palavrão, por causa de uma empresa específica, inclusive, que pertencia a um dos maiores fundos do mundo. Né, isso que você está falando, é isso. Em tese, seria uma coisa muito, né, séria, respeitada, mas e aí manchou. Mas, já que a gente falou do loteamento agora, eu queria que você fosse também sincero, como você sempre é, sobre a visão dos investidores do mercado de capitais sobre esses setores, loteamento, incorporação residencial e multipropriedade. A visão que existia deles, vamos dizer, há 2 anos atrás, qual é a visão hoje, qual é a sua opinião pessoal? E pode falar realmente o que é que as pessoas falam, né? Ótimo. Então, como você está me pedindo sinceridade, é você. É muito sincero. O que sempre falam para mim é que você fica sempre no limite de quem faz a coisa certa e quem faz a coisa errada. Então, a notícia que eu quero dar para as pessoas aí que estão nos ouvindo, se você for sério e fizer um negócio sério, 2 negócios sérios, 3 sérios, 4, e mostrar para o mercado que você é sério, você vai ter funding. Você vai ter estrutura de capital para te atender. Porque o mercado financeiro, ele é muito líquido. Se eu tivesse 100 excelentes, estou dando um exemplo, tá? Se eu tivesse 100 excelentes negócios para fazer Brasil afora, com loteadores, por exemplo, estou dando um exemplo, ou incorporação residencial, você pode ter certeza que o capital ia chegar lá. Porque vocês aí, empreendedores, são muito mal assistidos. Principalmente aquele que não é nem muito pequeno e nem muito grande. O cara muito pequeno, ele se vira num consórcio entre amigos, mas ele se vira. O cara que é muito grande, ele vai acessar o Safra, o Santander, o Itaú e vai ser feliz. E o cara que está no meio, ele está muito mal assistido, que eu acho que é a maioria do nosso público. Só que aqui nesse meio, você tem muito cara que faz muita coisa errada e tem muita gente que faz muita coisa certa e você fica no limite de um para outro. Você está tendo 2 prédios construindo. O de cá, o cara é seríssimo. O de cá, o cara é enrolado. Na mesma rua. Você sabe o que eu estou falando, Felipe. E esse limite é complicado, porque o cara do mercado de capitais, que é fiduciário, que está aqui com 50 milhões de reais para colocar nesses 2 prédios, para ele, às vezes, é difícil, porque ele é um empreendedor local, esse cara aqui. E aí aonde está a dificuldade... Só um segundo. E aí onde está a dificuldade de você saber diferenciar
diferenciar quem é quem. Mas, professor, deixa eu só dar aqui minha pitadinha de contribuição. O que eu percebo, assim, qual é a minha visão aí? É que você tem esses gestores, essas casas, né, mais tradicionais, que sempre focaram muito em São Paulo, né? Produtos de ticket muito alto, cheque alto, corporativo. O mundo deles é Cajamar, Faria Lima, né, e shoppings, etc. E essas pessoas têm um preconceito muito grande contra o que existe no resto do Brasil. Assim, é como você falou aí, ó, o empresário médio ali, tem os caras que são bons, são ruins. Eu não conheço o mercado de Maceió, nem do interior do Paraná. Para mim é muito difícil, muito complicado. Não quero entender, até porque não vale a pena, porque eu consigo resolver minha vida aqui. E o que é que eu tenho percebido? Quero saber se você concorda com isso. Eu tenho percebido que vários outros gestores disseram, poxa, 80% do mercado imobiliário brasileiro ou mais está fora de São Paulo, tá? Capital. Então, e esse mercado é desassistido. E tem muita gente séria, tá? Ao contrário do que você falou aí, ó, Felipe, de um lado da rua tem um sério, eu não consigo ver isso. O que eu não consigo ver um empresário do setor imobiliário, assim, formal, que o cara, assim, tem coisa que dá errada, mas a grande maioria, determinado nível, eles são empresas sérias, normais, inclusive com estrutura de governança hoje, que todos eles têm sistema de gestão, tem tudo, que é algo que muito investidor dizia, não, porque foram há 15 anos para o Nordeste, diziam, não, lá eles não tem nem sistema, não tem gestão, tem relatório, hoje não tem ninguém que não tenha tudo, né, RP, tudo. Mas, dito isso, vários gestores disseram, pô, então vou atacar esse mercado. E essas casas novas, né, inclusive recebidas com assim, desconfiança pelos gestores mais antigos, né? E o que eu estou vendo é que nenhuma dessas operações feitas há 3, 4, 5 anos, pouquíssimas, raríssimas, tem dado problema, ou seja, ou existe mais empresários bons do que a gente imagina, ou essas empresas estão conseguindo identificar os bons de maneira assertiva, porque não está tendo muito problema de default e nada. Passamos por um stress test muito grande ano passado e o mercado não teve problema, né? E o que eu percebo é que essas gestoras estão crescendo muito, né? Em termos de captação, de volume, de subgestão, né? Então, a minha dúvida é a seguinte, isso é um movimento que você acha que foi pontual agora, nesses últimos anos, né, esse crescimento das novas gestoras, e o que é que você acha que vai ser a reação das gestoras antigas? Você acha que elas vão ficar fazendo o que sempre fizeram, ou vão entrar também nesse mundo dos CRIs de recebíveis? Vamos lá. Não, eu acho que há espaço para crescer. Agora, você não concordou comigo e agora eu não vou concordar de volta. Essa aqui é a beleza do diálogo de duas pessoas civilizadas que estão construindo conhecimento. Está assimétrico o que você está falando e o que os gestores me falam. Então, assim, os gestores, aí você pode estar falando, não sei, tá? Você pode estar falando de Maceió. E os gestores que eu converso, eles não estão falando só de Maceió, eles estão falando de país. Então, dando um exemplo, tá? O cara vai lá no Acre, o cara vai lá em Fortaleza, o cara vai lá em Cuiabá, e aí você tem baixa governança na média, porque uma coisa é a governança de ter um controle ali de contas a pagar e receber, outra coisa é você ter uma governança contábil que te permita jogar isso dentro de um fundo. Perfeito. São coisas diferentes, que você tem outro tipo de registro. Então, esse é um ponto. Tá? Então, essa adaptação contábil é a maior crítica que eu recebo. Não, isso aí que a governança... tá? Apesar de que as empresas médias, elas têm contábil, mas talvez não na velocidade, no ritmo e dentro do padrão que um fundo existe. Do reconhecimento. O fundo ele é todo baseado na informação contábil em tempo real das empresas. Né? Isso, porque o fundo precisa distribuir o rendimento por mês para o cara lá. Não adianta você falar para mim, não, quando eu fechei a SPE, a contabilidade bateu. Cara, lamento muito, mas você não vai dialogar comigo. Porque se você entrar num negócio comigo e você for me dar resultado só daqui 6 anos, estou dando um exemplo, tá? E que não é tão absurdo assim. Essa situação não é mais para equity, não, porque para débito, de acordo com a entrada dos recebíveis, o fundo vai sendo pago, não? Não, mas o CRI está... Não, desculpa, eu achei que a gente estivesse falando mais de CRIs com financiamento de obra. Isso mesmo, é isso mesmo. Porque o CRI com financiamento de obra, com equity, você não precisa realmente ter esse nível de contabilidade, basta ser um empreendedor que tenha realmente seriedade no processo. Aí eu vou falar agora para você qual é o outro ponto. O outro ponto é o tamanho do cheque. Os empreendedores regionais, o cheque é muito pequeno. Não adianta você falar para mim, Baroni, tem um cara aqui, Baroni, olha só, estou te apresentando aqui, chama João da Silva tal.
Ele é muito bom. Tá bom, então vamos investir com ele, Felipe. Qual que é o tamanho do cheque que eu preciso para 10 milhões? Fala assim, Felipe, desculpa, velho, mas eu não vou me envolver com um empreendedor local de Maceió. O cara é muito sério, tá bom, o João é seu amigo, mas 10 milhões, eu tenho um fundo aqui de 1,5 bi. Se você me trouxer um negócio de 10 milhões, cara, você vai me dar muito trabalho para não resolver nada na minha vida, entendeu? Então... Isso é meu dia a dia, né? Não sei se você sabe, mas um dos meus principais negócios é essa ligação entre mercado imobiliário e mercado de capitais. Eu capto recursos para empreendimentos. E é muito engraçado porque assim, tem empresas fabulosas, mas querem 2 milhões, 4 milhões, 10 milhões, só que não dá, não tem. O que eu digo para eles sempre é o seguinte, olha, por incrível que pareça, eles acham que quanto menor o valor, mais fácil captar. Eu falo, não, é exatamente o contrário. Se você chegar dizendo que tem 2 milhões, você não consegue, é muito difícil. Eu conto 2 ou 3 fundos que vão ter interesse específico em alguma coisa assim. É porque a estrutura de capitais ela é cara, não é chegar lá falar de 100 milhões, pô, todo mundo vai querer olhar seu deal, né? Exatamente. Porque se você traz essa pessoa seríssima e fala, não, 2 milhões, uma coisa é eu, Baroni, chegar e falar, tá aqui 2 milhões, vamos lá, vamos ser sócio. E a gente assina lá um acordo de acionistas e tá resolvido. Tá resolvido. Um fundo imobiliário, não, eu tenho que chamar aquele pessoal todo, eu tenho que estruturar a operação, tenho que fazer análise de crédito, tenho que colocar isso dentro de um CRI, tenho que transformar em CCI, e tarará, parará, contratar a securitizadora, contratar a service, vai o quê? Cara, quanto vai sobrar para o fundo? Nada. Aí tá bom, vamos supor que sobra alguma coisa, vai aumentar a receita do fundo em 0,01. Não, e para o empreendedor não viabiliza, vamos dizer, ele quer levantar 10 milhões, vai custar 700 mil a estrutura disso, então assim, não, fora o custo de capital, fora o custo da taxa, etc. e tal, inflação, então não faz nenhum sentido, mas dentro disso, o que é que você acha dessas casas novas, desse movimento? Porque o que eu entendi é que elas estão focando nisso. Posso só concluir um raciocínio? Eu já entro nesse aí. Já multipropriedade é o inverso. Multipropriedade, o cheque é grande. Se você chegar para o cara do multipropriedade e falar assim, eu estou com 5 milhões, ele vai rir de você. Tá, 5 milhões é que eu gasto em champanhe estourando no stand de vendas. Então, aí multipropriedade precisa de muito. Só que aí sim você entra o problema da viabilidade. Eu estou falando, Baroni falando, sem medo de errar. O problema hoje desse tanto de multipropriedade que está surgindo é que eu tenho as minhas dúvidas se os estudos de viabilidade, se todo o modelo de negócio está sendo feito realmente como precisa ser feito. Porque virou uma febre, e como toda febre, todo mundo se acha no direito de fazer. E eu acho que são poucas pessoas no Brasil que sabem, de fato, estruturar a multipropriedade e operar depois. Essa é a minha opinião, e não quero polemizar, mas essa é a minha visão. Mas você está certo. Você tá certo. Então tá bom. Então, beleza. Assim, a multipropriedade, né, não sei se você sabe, mas eu fui fundador e presidente da ADIT. E a multipropriedade é representada institucionalmente pela ADIT. Então, a gente viu isso nascer, todas as pessoas estão lá dentro. E eu sempre falo, muito engraçado, professor, que eu era o presidente da entidade, mas sempre tive um pé atrás, né? Porque o time sharing, para mim, não tem problema. O time sharing, eu, inclusive, tem uma empresa time sharing. É uma coisa que já tá regulamentada pelo Lei Geral do Turismo há muito tempo, então assim, rodava, não tinha nenhum problema. Mas aí veio a multipropriedade, alguns empresários aplicaram o time sharing no mercado imobiliário de segunda residência que estava patinando naquela oportunidade. Pô, deu muito certo. Só que é o seguinte, esses empresários começaram a lançar empreendimentos de 500 unidades, 1.000 unidades. Cara, eles não tinham nem estofo, nem grana, nem capacidade de gerenciamento depois, né? Não tinha administradora hoteleira para isso, e não tinha lei. Aí eu falava, meu Deus do céu, eu mesmo não entrei nesse negócio. Mas aí tudo começou a mudar. Em dezembro de 2018 teve a legislação, e os primeiros empreendimentos começaram a ser entregues, e bem entregues. Então, hoje, assim, minha visão é outra. Hoje eu acho que os operadores, os primeiros, eles fecharam o ciclo e hoje eles sabem o que estão fazendo, eles sabem, tá? E os próprios investidores que no início investiram nisso, hoje eles estão também, eles aprenderam bastante, são bem mais criteriosos. Mas dito isso, obviamente, quando as pessoas olham, os empresários olham aquele valor do VGV da multipropriedade, do metro quadrado, eles querem entrar sem saber que é um negócio extremamente complicado. Então, quanto a isso, eu concordo totalmente com você. Ao mesmo tempo, eu também concordo que tem alguns poucos que realmente entendem do business, né? Mas, dito isso, eu queria que você fizesse também a mesma análise em relação ao loteamento, se você puder. Tá, vamos lá. Só para concluir aquela primeira pergunta sua aí das gestoras menores. Eu acho que as gestoras artesanais, elas podem sim preencher esse espaço aí, tá bom?
O que eu acho, e agora vou te dar uma dica, tá, Felipe, se é que eu posso fazer isso. Tá parecendo que eu tô manchado, mas não tô não, gente. Tá entrando um ar aqui, parecendo que eu tô meio apimentado aqui, Meio mas não tô vermelho, não. meio rosa. Tá tudo bem comigo, fiquem tranquilos, tá bom? Agora que eu tô olhando com mais calma, que eu tava olhando para você, né, quando eu olhei para mim aqui agora. Ô Felipe, deixa eu te falar uma coisa, eu acho que falta um pouco de vocês, também uma comunicação um pouco mais estreita com o mercado de capitais. Né? Então, eu não sei se isso pode ser encabeçado por você, eu não sei se existe já pessoas, né, forças-tarefas para isso. A gente criou ontem. Aê, palmas, Felipe! Ontem foi uma reunião da nossa na DIT para criar um grupo de trabalho para não só melhorar a comunicação, mas se autorregular. Exato, porque se você não criar uma forma de se comunicar da maneira correta com os gestores e com as securitizadoras, nada feito também, porque as securitizadoras vão ajudar no processo de estruturação. Então, eu acho que se vocês fizeram isso, já deram um primeiro e grande e importante passo, né? Primeiro, como é que é lá o Armstrong falou, né? Um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade. Então, um pequeno passo para a DIT e um grande salto para o mercado financeiro. Então, é mais ou menos isso. Então, parabéns, eu acho que é o primeiro e grande passo. Então, que bom que acertei e que você fez. Agora, falando para você sobre loteamento, eu adoro loteamento. Eu acho que o loteamento, né, é onde há a maior margem de segurança para se investir. Os cheques são pequenos, mas se você tiver realmente uma esteira de originação de loteamentos, eu acho que isso funciona muito bem. Então, o que eu aprendo com o mercado? Nada funciona quando é muito pulverizado. Então, você tem que pegar, talvez, 2, 3, 4, 5 loteadores bons, sérios, colocar governança nesse pessoal e aí criar uma esteira de originação para eles. Porque o cheque é pequeno de um, mas o cheque pode ser grande quando feito de uma maneira coletiva. Então, você cria uma espécie de um núcleo de originação através dessa esteira. Por exemplo, crédito pulverizado, home equity, crédito pulverizado de estoque pronto de residencial, é pequeno. Mas se você cria uma esteira própria e consegue originar dentro de pessoas sérias no mercado, isso fica grande no macro. Só que se essas pessoas são sérias, só que elas estão isoladas e não cria, mas isso pode nascer então a partir da DIT? Pode. Pode nascer a partir da DIT, pode nascer a partir de um outro grupo que fala em nome desse consórcio de loteadores. Porque para eu, Baroni Fundo, estou dando um exemplo, tá? Ir até Norte, Nordeste, isso não importa onde, para negociar 10, 15 milhões no loteamento, talvez eu não vá. Mas se eu tiver uma originação de 5 loteadores e fazer todo mundo, olha que lindo que eu vou dizer, estou dando o caminho do sucesso aí. Se eu tenho uma esteira e eu tenho co-obrigação entre vocês, olha que lindo que eu estou falando, Felipe. Olha que lindo que eu estou falando. Eu tenho 5 loteamentos, que eu vou jogar isso dentro de um CRI. Eu posso fazer isso. E um empreendedor está co-obrigado com o outro. É como se fosse um FGC, um Fundo Garantidor de Crédito, né? O que eu quero dizer com isso? Se o loteador X quebrar ou tiver dificuldades ou não performar, os outros estão co-obrigados com ele e vice-versa. Você cria uma camada de segurança adicional. Felipe, dê o caminho das pedras para vocês. Bacana. Isso é lindo de ser feito, entendeu? Ter um cara sério com cheque pequeno, eu não olho. Quando eu digo eu, gente, eu estou falando em nome da indústria aqui, pelo amor de Deus, é para as pessoas entenderem, tá? Se eu tiver 5 caras sérios, todos eles co-obrigados e com 5 bons empreendimentos, eu já tenho um cheque que eu olho. Perfeito. Professor, mas só te falar, a gente está chegando aqui ao fim, e eu queria que você terminasse com uma dica aí, né, dos conselhos que você daria para o empresário que quer acessar esse mercado. Olha, eu acho que você tem que se vender melhor. Se você tem ciência de que você faz uma coisa bem feita, e você tem como mostrar isso, eu acho que sim, é hora de se aproximar do mercado financeiro, mas não ache que isso vai ser mágico, não vai ser uma virada de chave. Porque eu vou voltar a insistir nesse tema. O investidor, eu, Baroni, como investidor agora, cotista, quero minha renda todo mês. Não adianta você me entregar um excelente negócio, só que vai entregar um monte de dinheiro daqui a 5 anos. A gente tem que encontrar no meio termo aí uma forma de apropriar desses lucros e apropriar dos resultados dentro da contabilidade de um fundo imobiliário em que eu possa ter fluxo de caixa mensal. Pode ser difícil, pode ser desafiador, mas é possível. Então, se você entender como é que o fundo imobiliário funciona, é meio caminho andado, porque o mercado sabe como é que vocês funcionam. O que ele quer é gente séria e negócios lucrativos. Se você conseguir entender o fundo imobiliário e criar aí no meio termo
um ponto de encontro, as coisas funcionam. Então, Felipe, até conclamo aqui que você seja talvez o porta-voz desse pessoal na indústria. Qualquer porta que precisar abrir, que eu puder fazer para você, eu vou fazer, sem, você já me conhece, e aqui eu estou falando publicamente, sem nenhum tipo de contrapartida, pelo bem da indústria e pelo bem de vocês. Eu não tenho nenhum interesse além desse. Mas né? é mais ou menos o que a gente tem feito na ADIT esses anos todos, né? Assim, é um trabalho associativo, voluntário, também sem ter nenhum interesse próprio, assim, e tem beneficiado muita gente. Você não tem ideia de como era esse setor há 15 anos atrás, quando a ADIT começou. Eles não tinham nenhuma governança. Hoje, a gente faz dezenas de cursos por ano, hoje eles já sabem falar a língua, e os resultados estão começando a aparecer, né? Dos dois lados. Mas, professor, é isso aí. Queria lhe agradecer muito, desejar sucesso nessa sua caminhada, que você continue, né, fazendo esse trabalho fantástico, né? Acho que você tem deixado um legado, sem sombra de dúvida, para o setor, e digo para isso sem puxar saco, sem nada, de coração, né, como uma das pessoas que tem sido atingidas por isso. Então, obrigado, e boa sorte aí na caminhada. Legal, Felipe, obrigado a você. Deixo aqui meu compromisso público com a ADIT, de quando vocês precisarem bater um papo, eu vou estar sempre disponível, né, conhecer a turma toda aí naquele evento, e pessoal muito bacana, muito sério, muito vibrante, né, acho que esse foi o ponto mais importante. Até brinquei, né, agora eu gosto sempre de terminar minhas lives de uma maneira mais descontraída, né, até agora eu vou terminar aqui também, para manter o protocolo, né. A ADIT me convidou para ser um mediador de um painel que tinham 3 pessoas, inclusive o Felipe era um deles, né. E eu, ao invés de mediar, falei, dei meu pitaco, até o pessoal brinca que eu falo demais, né, que eu sou meio Faustão aí, tudo, né, mas eu sei que isso é carinhoso, e eu até brinquei no final do evento lá, eu falei assim, nunca mais a gente vai me chamar, né, eu quero para ser mediador, falou mais do que os convidados, e aquela coisa toda, mas enfim, na verdade, maior. Na verdade, a falha da ADIT tinha que ser chamado você para keynote speaker, entendeu? Aí já fica para a próxima. Mas foi uma brincadeira, acabou que tudo, entre amigos, tudo se resolve, né? Então tá tudo certo. Isso aí. Felipe, obrigado aí, tá bom? Um abraço para você. Tchau. Tchau. Valeu, pessoal. Pois é, amigos, termina aqui mais um podcast Além da Curva. Quem quiser ficar por dentro das ações e novidades da ADIT Brasil, pode visitar o site www.adit.com.br. E quem quiser conhecer mais sobre os grupos Mastermind e as soluções de funding da Match Academy, pode acessar o site www.matx.com.br.